Senhoras, senhores, espíritas, evangélicos, católicos, muçulmanos, são todos muito importantes nesse canal. Vocês são todos muito bem-vindos. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de comemorarmos o início do ano, de agradecermos por tudo que Ele nos deu e nos dá. Agradeço também a presença amiga do Divino Mestre Jesus, pelos exemplos que Ele nos deixa. Quero agradecer também o trabalho intenso dos amigos espirituais que nos protege, nos orienta, nos encaminha e, particularmente nesse trabalho, exerce uma função tão importante, evitando assim que algo possa prejudicar esse nosso trabalho. Façamos os nossos votos para que Deus nos mantenha em sua paz. Como disse, estamos lendo um livro de Allan Kardec, intitulado Livro dos Médiuns. E a questão 94 é: citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860, na rua Desnoyers, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita, de agosto de 1860. As perguntas nós vamos fazer a São Luís. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Sim, essa é a resposta. Sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. 2. Há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? Respostas. Elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. O espírito perturbador se aborrece com os habitantes do lugar em que ele encontra. Quer pregar-lhe alguma peça ou fazê-lo mudar-se. 3. Perguntamos se há entre os moradores alguém que seja a causa os fenômenos em virtude da mediunidade espontânea e involuntária. Resposta. Isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. O espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que ele se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então ele se diverte quanto pode. 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Resposta. É o mais comum, e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso, disse que sem isso o fato não teria ocorrido, mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária. 5. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão pode lhe servir de auxiliar? É uma indicação desfavorável para a pessoa? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? Resposta.
Não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica que quase sempre uma tendência material, que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. 6. Onde o espírito vai buscar os objetos que atiram? Esses objetos, resposta, são quase sempre encontradas no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair onde ele quer. 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que se algum incrédulo fosse o seu alvo, seria forçado a render-se à evidência. Ele às vezes se queixa de não haver testemunhado tantas concludentes. Não dependeria do espírito dar-lhe alguma prova sensível? Os ateus, resposta. Os ateus e os materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento. Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus se lhe diziam: Mestre, fazei-nos ver algum prodígio. Não se pareciam com esses que hoje vos pedem para ver manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocadas pelo aparecimento de um espírito, mesmo de maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhe faltariam ocasiões de ver se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga convenientes fazer por eles mais do que não faz nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque eles só recompensam os homens de boa vontade. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já viste que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquieteis, pois com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura. Dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhe deixa a responsabilidade da teimosia, e essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. 8. Achas conveniente evocar esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Resposta: evoca-o se o quiseres, mas é um espírito inferior, que só dará resposta de pouca significação. 95. Conversação com o espírito perturbador da rua Desnoyers. Evocação. Resposta: por que me chamastes? Queres acaso uma pedrada? Então, é que se veria um belo corre-corre, apesar de teu ar de bravura. 2. Mesmo que nos desse pedrada, isso não nos assustaria. Pedimos até, se puderes, que nos dê algumas. Resposta: aqui talvez eu não pudesse. Tendes um guardião que vela bem por vós. Na rua Desnoyers havia alguém que te servia de auxiliar nas peças que pregava aos moradores? Resposta: certamente. Encontrei um bom instrumento. E não havia nenhum espírito douto, sábio e prudente para me impedir,
porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. 4. Quem te serviu de instrumento? Ah, uma criada. 5. Ela te auxiliava sem saber? Oh, sim, pobre moça. Era mais assustada. 6. Tinhas algum propósito hostil? Eu? Eu não tinha nada contra ninguém, mas os homens que de tudo se apossam torceram a coisa ao seu proveito. Que queres dizer? Não te compreendemos. Eu procurava me divertir, mas vós estudareis a coisa e tereis mais um fato para provar que nós existimos. 8. Dizes que não tinha propósito hostil, mas quebraste todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Ah, isso é um detalhe. Onde encontraste os objetos que atiravas? Resposta: são muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 10. Achaste todo ou fabricaste algum? Resposta: eu não criei nada, nada compus. 11. Se não os encontrasse, teriam podido fabricá-los? Resposta: teria sido mais difícil, mas em último caso a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. 12. Agora conta-nos como os atiraste. Ah, isso é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela moça, ligada à minha, que é menos material. Assim pudemos os dois transportar aqueles diversos materiais. Penso que concordarás em nos dar algumas informações sobre a tua pessoa. Diga-nos. Primeiro, se morreste há muito tempo. Ah, faz muito tempo. Há bem uns 50 anos. 14. Que foste em vida? Ah, não era grande coisa. Catava bugigangas nesse bairro e às vezes me atiravam injúrias, porque eu gostava muito de licor vermelho, do bom velho Noé. Eu também queria pô-los a correr. 15. Por ti mesmo e de tua plena vontade que respondesse às nossas perguntas? Resposta: eu tinha um instrutor. 16. Quem é esse instrutor? Vosso bom rei Luís. Nota: esta pergunta foi feita por causa da natureza de algumas respostas que pareciam além da capacidade do espírito, tanto pelas ideias quanto pela forma de linguagem. Nada demais que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Esse é o fato comum. Mas uma particularidade notável nesse caso é que a influência do outro espírito se fez presente na própria escrita. Na resposta em que ele interferiu, a escrita é mais regular e corrente. Na do trapaceiro é angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, revelando um caráter muito diverso. 17. Que fazes agora? Cuidas do futuro? Resposta: ainda não. Ando errante. Pensam tão pouco de mim na terra que ninguém ora por mim. Ainda não tenho ajuda e não trabalho. Nota: veremos tanto quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores através da prece e dos conselhos. 18. Qual era teu nome em vida? Gené. 19. Muito bem, Gené. Faremos prece por ti. Diga-nos se a evocação de teu prazer ou te contrariou.
Muito bem, Jané, faremos prece por ti. Diga-nos se a evocação te deu prazer ou te contrariou. Resposta: antes prazer, pois sou boa gente, alegres, viventes, embora um pouco severos. Pouco importa, me escutastes e estou contente. Os fenômenos de transporte da questão de número 96, nós vamos deixar para amanhã. Quero agradecer a todos, indistintamente, e desejar a todos muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho. Com vida 20, jamais Covid-19. Tem uma coisinha, um pensamento que eu gostaria de transmitir a você. Quem escreveu? William Shakespeare. A alegria evita 1000 males e prolonga a vida. E a vida que segue. Deus nos abençoe imensamente. A sua saúde, que tenha um ano maravilhoso.